Fala galera, tá começando mais um Pipoca Preta e hoje a gente tá aqui com o Ícaro Silva, com a Paola Polini e com o Licínio que não sabe a hora de parar de comer a pipoca pra apresentar o programa. É isso aí, galera. Ao som dessa chuva maravilhosa, hoje a gente assistiu um pouco de Funk, Get On Up, a história de James Brown. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Com um elenco pesado, né? Eu tenho que falar primeiro dela, com a Viola Davis no elenco, é muita coisa. E com o nosso Pantera Negra, né? Eu nunca sei falar o... Chadwick Boseman, eu acho que é isso. Chadwick Boseman. E não só, Craig David, Otávio Spencer, Jill Scott, pesado, Uma pesado. galera pesada. Ele abriu o caminho pra muita gente, né? Como ele fala, tipo, toda essa galera que tá ali cantando e tal, atuando e tudo mais, cara, se inspira em algum lugar nele. Vocês podem não ter os meus discos, mas eu tô no disco de alguém que você tem. Sim, por isso que totalmente. ele falou. E é real, né? Ele veio em todos os discos por aí. Uhum. Michael Jackson, Bruno Mars também, isso pra todos, né? Porque se você pensar no pop, o pop vem muito desse lugar, do James Brown, né? do funk, do soul. Sim. E ele construiu a própria carreira dele. Isso pra mim é muito legal ver isso. O empreendedorismo, né? Inspirador, né? Exatamente. Muito inspirador. Acho que a gente tem muito que ser produtor de nós mesmos, né? E ver isso é muito inspirador. Tá sendo aqui. A gente tá sendo aqui. Parabéns. O filme começou a ser processado, a ideia, a produção e tal, em 2000 e só saiu em 2014. Então, tipo, foram 14 anos. É um filme enorme, né? A gente viu com muitos cenários, muitas pessoas, muitos tempos. Continua isso, deve ter sofrido ali. Nossa. É um grande show, né? Ela É um show. É um grande show. O que a gente tem observado nos nossos filmes, né? Nos filmes com o elenco, né? Na sua maioria negro, é que os filmes sempre falam muito sobre relações. E uma coisa muito curiosa é que, embora o roteiro, a direção não seja de pretos, né? É um filme que não deixa a desejar, né? Acho que não deixa a desejar, não. Acho que é engraçado que eu sinto quase uma estética, assim, né? Sim. Uma estética não negra, né? Uma estética mais quadrada. Eu até acho o filme quadrado. Acho que essa agilidade do roteiro, a fragmentação do roteiro deixa ele ágil, mas às vezes assim acho que ele tem uma coisa meio quadradinha. Sim. Quando eu penso em James Brown, eu penso ainda mais explosão, ainda mais... enfim, ainda mais magia, assim, nesse sentido. Mas eu acho que a direção e o roteiro são muito respeitosos, assim, nesse sentido e tocam nas questões que tem que tocar, né? Mas concordo com você que seja um filme de relações, né? E sinto, felizmente, que essa é a tendência. Eu acho que a tendência ao se falar de cultura negra, ao se falar de pessoas negras, né? E de personagens negros, acho que a tendência é falar mesmo de relações, porque eu acho que todos os estereótipos negativos, né? E tudo que a gente já viu, eles limitam muito as etnias, limitam muito as pessoas, né? E a gente quer saber quem são aquelas pessoas, e do que elas falam, do que elas tratam, a gente quer saber isso, né? E quer saber quem somos nós, e quem foram os nossos antepassados. E eu fiquei pensando sobre isso, ancestralidade ali vendo o filme. Eu li uma coisa muito legal em um livro, que antes mesmo da gente nascer, a comunidade ao nosso redor é avisada do nosso destino, do nosso propósito. E conforme a gente vai crescendo, é importante que essa comunidade permaneça para lembrar da gente de sempre seguir no caminho do nosso propósito. E eu achei que a tia, a personagem da Otávia Spencer, foi muito essa pessoa. Porque ele foi entregue a ela, abandonado pelos pais, né, para ser cuidado. E por mais que ela foi... Eu não achei ela muito afetuosa, tipo, diretamente, mas em pequenas coisas, assim, de quer ficar aqui, você vai ter que trabalhar. E de ensinar as coisas a ele, de dizer... Ela foi dando responsabilidade a ele, né? Que é um pouco de educação também, né? E não, é um jeito de manter ele no caminho, mas isso dela ter falado, eu sei que você vai ser grande, que você vai ser um homem com dinheiro, por mais que ele tenha seus erros de ser humano, que são consequências da criação,
eu achei que ele em momento algum esqueceu o que ele queria fazer. Tanto que todo mundo ao redor era grato de estar ao redor dele. Independente dos erros e de como ele tratava as pessoas. Sim. Né? Vocês que são além de atores, vocês são, tem uma carreira muito linda, né, no teatro musical também. E esse foi um dos motivos da gente chamar vocês para assistir esse filme com a gente. O que vocês acharam da trilha, do engenheiro do som, que para mim foi um gênio, toda essa composição? Fala tu, Paula. Cara, me tocou muito uma cena do filme, que eu passei por isso ontem. Tava no ensaio da minha banda, e aí a cena que ele falava: o que é isso aqui? É uma bateria? E cada instrumento, independente do que fosse uma bateria, um baixo, ele fazia disso independente de saber o nome do que era. Era uma pulsação que vinha do corpo dele, que tornava uma só unidade e que fazia o som e que tocava as pessoas. Então isso pra mim foi demais, assim. Me toca muito como cantora, que eu não sou instrumentista, então assim, mesmo não sabendo os nomes de cada instrumento e como cada um tem que entrar, você tem que ir com a energia. A música é isso, é como chega na plateia, como a gente se conecta com ela, né? Então pra mim foi foda. Eu aqui assistindo e... caralho, foda. Eu fiquei muito ligado assim na composição do cara, do Chadwick. Esse nome dele. Chad. A gente é íntimo, Chad. Então, eu fiquei muito ligado na composição dele, assim, porque para compor alguém como James Brown, que é muito brilhante e que é muito grande e que é uma referência para todo mundo, você tem que ser uma pessoa muito detalhista e muito sangue frio, né? E eu sinto esse sangue frio dele ali na composição. Acho que ele é bem detalhista e que ele banca, sabe? Porque é engraçado, você pensa no James Brown, ele já era, justamente por ser uma figura megalômana, né? Ele já era meio caricato, assim, né? Tipo, ele já era uma figura caricata porque era muita coisa ao mesmo tempo. E aí compor isso, mas trazendo a humanidade do personagem, pensando em teatro musical, né, que tem sempre muita composição e aí misturam outras coisas junto. Ele dançou pra caramba também, ele dança muito, e cara. foi ele, não tem dublê pra dança nada de muito, dança. Assim, é lindo de ver. E também que algumas coisas ele cantou de verdade. Cantou algumas assim, coisas, né, enfim, o artista completão, assim, fiquei muito orgulhoso dele. E também do lip sync dele, é importante falar disso, cara, porque tem coisas que são James Brown cantando e isso é uma... Eu acho que eu nunca fiz isso, já fiz com a minha própria voz, assim, mas cantar no tempo, na tessitura de outra pessoa é uma... É um estudo, um laboratório muito forte. Né? Muito, ele mandou muito bem nisso, assim. E acho que a música tá muito bem inserida no filme. Eu gosto muito ele se autocita o tempo todo, né? Mas eu acho que isso tem uma força também, porque uma coisa que eu fiquei pensando no final, eu falei, nossa, que engraçado, o James Brown é muito o James Brown, né? Quando a gente fala da Amy Winehouse, a gente fala da Amy, a gente consegue falar da Amy. Do Michael Jackson, a gente fala do Michael, né? A gente consegue trazer essa intimidade. O James Brown é o James Brown, você não fala o James pra ninguém. Não, exatamente. É o James Brown. Ele é o James Brown, e isso tá claro que essa marca era muito forte, né? Ele o tempo todo é James Brown, James Brown. Pra quem não conhece a história do James Brown como eu, quando a mãe chega pra assistir o show do filho e ela tava esquecida desde o início do filme, a minha sensação era do tipo, ela voltou. E ao mesmo tempo ele nega. E aí eu acho que ela traz pra ele nesse papo esse tema, né, que são as escolhas. Ela não queria ser mãe, ela escolhe não ser mãe e ali ele escolhe não ser filho, né, porque ele já escolheu há um tempão atrás ser James Brown. É uma responsabilidade... o cara na frente, né? Eu gostei disso. Isso a legenda traduziu como centro das atenções, mas ele falava the frontman. E eu gostei disso, o cara na frente. Porque realmente, né? Esse cara que tá levando ali o triângulo, ele tem uma estrutura por trás dele, mas ele tá na frente. Então, a gente tem... Cada filme que a gente assiste, a gente destaca alguma cena, algumas atuações. Qual cena vocês escolheriam, assim, de favorita? Cena favorita? Sim. Eu tenho a minha. Uau, pode falar? Pode. Quando ele tava no ringue e marcaram cada criança com um número e aí ele tava nocauteado ali. O que ele enxergou é a perspectiva que ele teve daquela situação. Ele estava nocauteado e ele podia muito bem ter uma visão negativa daquilo. Mas, no entanto, com a energia que ele tinha na hora, ele só conseguiu avistar o que era importante para ele, que era a música, os músicos
e o que movia ele, que era aquilo ali na hora. Então ele tirou força daquilo que estava lá fora, e não a energia que estava dentro do ringue, que eu acredito que a energia que estava dentro era péssima, porque ele estava nocauteado, né? Então, assim, ele tirou força daquilo que estava fora e que alimentava ele. E ali ele levantou e nocauteou o adversário. Então, pra mim, aquilo ali foi muito foda. Uma cena, assim, que ficou marcada. Eu gosto muito dele chegando. Não sei se é muito difícil escolher uma cena preferida, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele chegando ali com a espingarda. Naquele momento. Na primeira, né? Que é o início do filme. Cena. E eu acho aquilo fantástico, porque é realmente um ícone, né? Uma pessoa que tá fazendo uma coisa completamente estranha, patética também, ao mesmo tempo agressiva e perigosa, mas que só de um jeito que só ele poderia fazer, né? Enfim, algumas pessoas chamariam de excêntrico, mas eu chamaria de único, né? E também gostei muito de quando ele, que é a mesma sequência, né? Depois ele fugindo dos policiais, quando ele sai da caminhonete e é o menino. Uau! Nossa, isso foi ótimo. Gostei muito dessa metáfora visual, assim, achei que representa bem a trajetória dele toda, né? Qual foi o que representou ele descendo, ele dirigindo naquela situação toda como adulto, James adulto, quando ele desce como criança? O que significou aquilo? Olha, eu vejo isso como... Eu linko isso com a responsabilidade, assim, né? Eu fico pensando que ele está sendo, desde o momento que ele entra com aquela espingarda e vai fazendo aquelas coisas, ele está sendo totalmente irresponsável. E ele está sendo irresponsável porque ele ainda tem a cabeça lúdica de um menino, né? Eu acho que a vida inteira dele, as coisas que ele faz, o jeito que ele faz, essa brincadeira de se cobrir no palco. Ele era um artista. E eu acho que um artista é alguém que consegue, durante todo o seu trajeto, acessar o lugar lúdico da criança, porque é esse lugar lúdico da criança que possibilita uma abertura criativa sem fim, sabe? Porque a criança não tem limite, a imaginação da criança não tem realmente limite, ela, com tudo que ela tem, tudo que ela conhece, ela vai pensando e aquilo vai virando mais. E acho que ele era esse cara, né? Pensando, faço um paralelo aqui com o Michael Jackson também, que é um artista que foi criança a vida inteira, né? Ele até falavam falam dele da síndrome de Peter Pan, que ele tinha síndrome de Peter Pan e não conseguia crescer, e essa relação dele super controversa com as crianças, de ter criança o tempo todo. Mas o tamanho da megalomania dele, quando você pensa, né, que tudo aquilo que ele construiu e tudo aquilo que ele imaginou é muito coisa de imaginação de criança, sabe? Uma megalomania de criança. Então, quando ele desce como um garoto, James desce como um garoto da picape, fiquei tocado porque pensei justamente sobre isso, assim, ele é uma criança a vida inteira, sabe? Mesmo com toda essa responsabilidade sobre o artista, ali vivia uma criança, e acho que é isso que o fez se tornar tão grande, é isso que faz as pessoas se tornarem tão grandes, os artistas, né? Queria destacar uma cena também, a amizade deles me tocou demais. Eu acho que é o único vínculo amoroso que ele tem com alguém. De muita compaixão, muita troca e muito companheirismo, porque em momento nenhum esse cara foi embora. E ele tinha todos os motivos para ir embora, de estar tão irritado quanto os outros caras, mas ele nunca foi. E eu gostei muito da cena deles se conhecendo na delegacia, que eles estão que ele começa a cantar, a mulher fecha a porta e eles continuam cantando um com o outro com a porta fechada. E o filme acabou da mesma maneira, com ele cantando pra ele e ele sentadinho ouvindo. E aí eu fiquei, ai meu Deus. Pois é, interessante isso. Fala desse lugar da... É engraçado, né? Outro dia eu li em algum lugar falando isso. As relações, falando sobre machismo e homofobia, e falando das relações afetivas do homem, geralmente elas são homoafetivas. Os homens geralmente adoram grandes jogadores de futebol, ou geralmente tem um amigo parceiro, não é uma amiga pra vida, geralmente é um amigo, idolatram homens. Então as relações acabam sim sendo homoafetivas, por mais que o machismo tente desconstruir isso. E é engraçado também conseguir encaixar o exemplo da história dele nesse caso. É que é um tabu, né? A afetividade masculina é um tabu. Eu postei uma foto abraçada com um amigo meu e uma poesia e, tipo, estão namorando. Tipo, é engraçado. As pessoas não conseguem ver homens tendo afeto. Meu Deus, eles estão tendo afeto!
E a atuação, a gente vai destacar quem além da Viola Davis? A gente conhece com ela. Primeiro, sim, segundo, né? terceiro lugar, a Viola Davis. A hora que eu vi que era ela... Viola! E ela tem uma coisa também de já parecer conhecida nossa, né? Porque quando ela tava lá na cena de drama no final, a gente... lá vem! Lá vem, vambora! A gente já sabe quando que ela vai começar a dar aquele show, tipo, a gente já porque conhece. ela é uma... Nossa, ela tem muito domínio de drama, realmente, né? Muito, 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 muito. De conseguir acessar um lugar tão humano, tão... tão desencapado, sabe? Ela fica... A Viola Davis parece que ela fica... que ela se despe totalmente de tudo. De qualquer vaidade, de qualquer composição. E ao mesmo tempo é muito composta, porque os personagens não são todos iguais. Ela faz personagens muito diferentes, assim. Em vários nichos, sabe? E ao mesmo tempo... com tanta verdade, tanta humanidade, assim. Acho que é isso, né? Por isso que a gente se sente. Acho que tem uma coisa da ancestralidade preta, né? Porque ela é muito mamãe preta. Quando ela faz mamãe preta, dá vontade de abraçar ela e falar, mamãe! Mas eu acho que ao mesmo tempo também tem essa capacidade artística dela de ser muito humana. Ela consegue acessar a humanidade com muita... não sei se é com facilidade, mas ela consegue se trocar com a gente, a humanidade, com muita força, assim. Né? Muita eficiência. Ela é muito eficiente. Mas olha, eu destacaria também a Octavia Spencer, que também sou apaixonado, as duas no filme. Nossa. Apaixonado. Como é que é aquele garoto? Eu adoro essas pessoas que aparecem um pouquinho e brilham muito. Eu não sei o nome dele. Aquele da Disney? que cresceu na Disney, que vocês falaram. Sim, sim. Esse garoto Gente, arrasa. eu sou péssima de nome, não sei nem o sobrenome. A gente vai dar um jeito É, de esse é o colocar. nome dele. É importante saber, tá? Tipo, Esse cara. ele foi meio que um mensageiro pra ele, né? A E eu não carreira entendi dele. se ele era alguém que depois fez sucesso ou não. Eu acho que Não lembro nem porque o depois nome ele do cita personagem um também. Little... Ele não era Little alguma coisa, esse cara? Eu não lembro. Aí, ó. Ele era o Little Little Richard Richard. mesmo? Ele era... Eu fiquei pensando se ele era o Little Richard. Exatamente. É isso, era Foda, ele. foda. Então sim, ele também ficou grande. Achei bonito, né? Ele ficar grande. E eles, ó, E dá esse papo. Daqui porque a é 6 isso, né? meses Quem eu tem- vou estar. Total. olha pra esse rostinho É, aqui. Porque é isso, né? Eu acho que isso é uma coisa bonita também eu acho do estrelato, do show business, né? Principalmente do show, como eles fazem essa separação, que é essa generosidade do artista, né? Ele tava ali dividindo o bizu dele, porque o dele tava reservado, já tava guardado. Eu sei que eu sou grande, você também vai por esse caminho. Tanto é que a cena anterior propõe o contrário, né? Você acha que o contrário vai acontecer. Ele fala, qual o seu nome? Eles se encaram, ele fala, qual o seu nome? Fala, E some. depois eles estão juntos, Não, sacou? e quando Que vê é que o isso. cara também tem talento, tem a estrela, cada um tem o seu chapéu que cabe na sua cabeça. isso então aí. não tem porquê. Muito bom, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra isso todo mundo, mesmo. cada um tem seu chapéu e aí. Gostei. E essa é uma das grandes mensagens, né? Tipo, a gente não precisa competir, cara. Tem É isso, pra todo tem mundo, mesmo. né? Tem, o sol há de nascer pra todos, É, né? exatamente E até isso nos incentiva ao que eu acho que é a melhor maneira de viver como um ser humano, de viver nesse planeta, nesse tempo, e que vocês aqui são prova disso, que é coletivamente. Né? A gente precisa fazer junto. O James, ele tem essa essência um pouco contrária a isso. Eu sou o James Brown não precisa de ninguém, James Brown não precisa de nada, mas ele tem uma estrutura o tempo todo. Ele tem uma pessoa que é aquele cara o tempo todo, a mulher tá com ele. Ele tem um filho que infelizmente ele perde, mas ele também tem, né? E a música, enfim, eu acho importante pensar coletivamente e pensar o quanto a gente fica poderoso quando a gente tá junto, sabe? Get On Up, a história de James Brown, o rei do funk. Estivemos aqui com Paola Polini, Obrigada, gente. Ícaro Silva. Quer? Gente, não esquece de assistir o filme e voltar aqui pra comentar com a gente. Você pode sugerir também filmes que você quer que a gente assista e traga aqui pra comentar. E também sugerir pessoas que querem que a gente receba aqui pra comentar com a gente. Sem esquecer de mapeando os nossos atores, roteiristas, produtores dos nossos filmes, né? Que são muitos e a gente precisa desse respiro. Posso falar uma coisa? Desculpa. Fala. Pode. Não, uma coisa que eu sempre quis falar, eu nunca participei do canal de YouTube, eu acho. Curte e comenta. Muito bom. Nesse cantinho aqui. Ela Ativa tem o canal, ela tem canal. É É isso isso, aí, gente, Pipoca valeu. Preta.